Agradecidos que estamos por mais uma oportunidade de falar de Jesus e iniciá-lo com o Evangelho. Queremos pedir permissão aos nossos mentores e principalmente aos cristos, aos nossos amigos mais elevados, para que nos conduzam bem mais essa reunião da tarde e que tenhamos tranquilidade em nossos corações, paz e a fé seja o mote desse momento. Pedimos, portanto, que estejam conosco em mais essa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos. Do livro Calma, pelo Espírito de Emmanuel, Conquista de Paz. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade, de maneira a varar os percalços do dia a dia. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhas a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Caso te visses na posição do subalterno, faceando às vezes amargos dramas domésticos, é provável que evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer quando isso viesse a suceder. Considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda, quando isso se verifique, de certo, não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesses descido até mais baixo nível. Se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignorarias se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição dos anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. Emmanuel. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito clara de que as situações elas são sempre diferentes de umas pessoas para as outras, de acordo com as suas responsabilidades, de acordo com a forma como elas precisam se desenvolver as suas atividades no dia a dia, né? Então, é muito fácil a gente dizer que para o outro a coisa é mais simples ou mais difícil, é muito fácil a gente julgar o que o outro diz ou faz, ou em determinada circunstância até reage,
né? Então, é muito importante que a gente tenha paciência para poder lidar com as coisas, e uma frase que aprendemos com os nossos mentores, né? Não nos apressarmos ao julgamento. Fazendo dessa forma, a gente vai ter mais tranquilidade para poder desenvolver o que precisamos no nosso dia a dia. Sempre lembrando que as palavras, elas vêm de mestres, né, que têm muita sabedoria e que, com certeza, têm essa base de aplicação muito forte dentro de si mesmos. Mas nós ainda estamos numa categoria de aprendizes, né? E, como tal, temos que nos curvar a esses conhecimentos, a esses ensinamentos, e fazer com que essas coisas façam sentido para todos nós, né? Na realidade, a gente vive em sociedade, nós precisamos uns dos outros, ninguém vive só, ninguém vive numa ilha, todo mundo depende uns dos outros, e todos nós somos diferentes, cada um numa posição, e a gente não sabe o que o outro está sentindo na posição em que ele está. A gente não sabe o que dia a dia ele está passando, os problemas que tem por trás. Então, ao invés da gente explodir também e acabar perdendo a paciência e se tornando intolerante, desagradável, irritante, porque a gente vai ficar cobrando, a gente presta atenção. Será que se a gente estivesse na posição dele, a gente não faria pior? Se nós estivéssemos na situação em que a pessoa está, nós não seríamos muito piores? Eu acredito que sim. Como disse Emmanuel, nós não somos anjos. Estamos muito longe de sermos anjos. Então, o que a gente precisa realmente é ter paciência, tolerância e calma para a gente poder resolver. Não, é verdade. Precisa. Isso é fundamental. Você já pensou se todo mundo ficasse explodindo um com o outro? É o que acontece nas guerras. É verdade. O que acontece na guerra é a intolerância, né? É a falta de amor, falta de compreensão que se dão as guerras. Verdade. Tanto em famílias, tanto nas famílias, uns para com os outros, assim como também na sociedade, né? Quando você está no trânsito, que alguém pega o carro e passa na sua frente, e você já logo quer explodir, quer brigar. Com certeza, com certeza. Outros... Há que se ter serenidade para viver no mundo atual, há que se ter serenidade. Senão, vai explodir todo dia com todo mundo. Não, depois a gente acaba ficando doente, né? Na realidade, eu acho que a sociedade está muito doente. A gente vai nos consultórios, estão cheios os consultórios de pessoas. Você vai na farmácia, tem fila, tem até bancos para você sentar na farmácia para esperar. Mas por que tudo isso? A gente olha e fala, meu Deus, mas será que antes era assim? A gente ia na farmácia uma hora ou outra comprar um remédio. Agora não, agora eu vejo pessoas, às vezes, quando passa no caixa, que eu fico até assustada. A pessoa sai com uma caixa enorme de remédios para tudo. Eu acho que a consequência é emocional. Só pode ser. Tem uma situação que a gente precisa sempre alertar, né, quando falamos disso, né? A doença do século XXI é a depressão, né? E a depressão, ela se dá muito, tem muitas situações, efetivamente, de deficiência química no cérebro, e tem outras situações que eu também acredito, né, que muitos espíritos vieram para essa fase final, para a última hora da última hora da última hora, para experimentar algum tipo de aprendizado nesse sentido, a fim de poder integrar aí o novo mundo que se avizinha, né? Mas é muito importante que a gente lembre que a doença do século é a depressão, principalmente porque as pessoas são muito ansiosas, né? As pessoas utilizam esses dispositivos que eu uso muito, que a gente precisa usar hoje no dia a dia, e a gente já manda uma mensagem para a pessoa e espera que ela responda na mesma hora. Não, exatamente.
E quando ela não Não, não responde, deveria ser assim. quando ela não responde, você julga como se ela não quisesse, se ela não quer falar com você. Você começa a inventar um monte de coisa. Ah, essa pessoa está chateada comigo porque ela não viu a minha mensagem. Eu mandei hoje de manhã, agora são 3 horas da tarde e ela não viu minha mensagem ainda. Pois é, de repente ela está fazendo outra coisa, de repente o celular dela está quebrado. Tem tantas coisas antes de ser algo pessoal com você, mas a gente entende dessa maneira, porque o mundo de hoje trouxe muita tecnologia para ajudar, mas também trouxe muita exigência para o nosso psicológico. E eu sempre lembro de um sociólogo que eu li há uns 20 anos atrás, que o nosso cérebro continua com a mesma possibilidade de processar as coisas, mas a máquina, ela segue a mesma dos anos 80, e hoje a gente administra em um dia a quantidade de informação dos anos 80 todo. Então, quer dizer, é muita coisa, entendeu, que passa na frente, por isso que a gente tem que começar a selecionar. Eu, de minha sorte, seleciono, não assisto mais televisão aberta, não ouço mais falar de nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de desgraça, e porque eu tenho que focar nas coisas que eu preciso focar. E uma coisa que a gente aprende, a Vânia ouviu recentemente isso do nosso mentor espiritual aqui da casa, o que é necessário, o que não é necessário, não é necessário. É uma coisa que a gente tem que aprender. Poxa, William, mas essa frase é óbvia. Mas para pensar. Para pensar a quantidade de coisas desnecessárias que a gente usa no nosso dia a dia, que de fato não servem para quase nada, pelo menos naquele momento que você está lidando, e você perde tantas outras coisas que você precisa. Prioridade é uma coisa muito difícil hoje em dia. Inclusive... Jesus também falou, né, que quando ele estava na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muitos não sabem, né? Então, continuamos sem saber, né, Sérgio? Eu acho que nós continuamos sem saber. 2025, ainda a gente tem que ler o Evangelho, ler as mensagens. Nossa, o Chico viveu 100 anos psicografando mensagens. Se você pegar todos os livros, todos dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes, com posturas diferentes, porque, na realidade, cada espírito é um. Cada um tem um sentimento, mas se você olhar todos os livros, você entrar na internet e começar a ler os livros que o Chico psicografou, você vai ver que todos falam a mesma coisa. E a gente, com 2025 anos, ou até mais, é que o nosso calendário não é correto, mas 2025 anos a gente ainda mata, ofende, luta... Tem um monte de coisa dentro de casa que não precisava ter. A gente tem mania de guardar coisa. Que o jornal que o jornal da TV aberta só passa desgraça. Então, eu evito ver isso para não ficar tão impressionado. A gente ainda não entende, Vânia e amigos, né, que aqui estão nos assistindo, inclusive, a gente ainda não entende uma coisa tão simples, né, que é muito complicada, né? Dar outra face. A gente não entende isso, entendeu? A gente gosta Aliás, a gente tem essa postura, né? Se eu ficar quieto, eu tô concordando com ele. É assim, gente. É claro que tem situações que você vai precisar dar uma resposta. Tem outras situações que o silêncio é a melhor escolha. Diga-se de passagem, os grandes mestres, Vânia falou de Chico, e temos que lembrar de outros tantos que já vieram, e muitos que escreveram através da psicografia desses mestres, né? Nos ensinaram isso, né? Não responda. O filme sobre Chico Xavier, o filme Chico Xavier, que conta a história dele, né? Veja lá o que a família chegou para ele e disse, olha, ou sai você ou saímos nós, entendeu? O que ele fez, né? Ele sorriu para eles e falou, eu saio, entendeu? Deu outra face, seguiu a vida dele, mais, sei lá, 50 anos depois disso. E assim quer dizer, a gente ainda não entende nem isso, que, na minha opinião, é o básico, né? É o básico do básico. Na realidade, é isso mesmo. Então, vamos fazer a nossa vibração? Vamos lá. Para que possa os mentores também colocarem os nossos remedinhos aí na água, para a gente acalmar os ânimos. Eles vão colocar calmante para nós nas nossas águas, para a gente relaxar um pouco. Então, William, faz a vibração.
Vamos fechando os nossos olhos, respirando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Profundamente, para que oxigenemos o nosso cérebro, para que tenhamos no nosso mental paz, a fim de podermos acompanhar as palavras e direcionar energias positivas para os lugares que mentalizarmos. Vamos mentalizar a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente mais íntimo, aquele onde vive nossa família, onde nós vivemos. E vamos percorrer mentalmente todos os cômodos da nossa casa, pedindo que a paz se instaure nesses cômodos, nesses ambientes. Vamos visualizando cada familiar nosso que está em casa ou que vive nela e não está neste momento, destinando a ele essa mesma paz, esse mesmo amor vindo de Jesus. Vamos agora mentalizar aqueles familiares que estão distantes, que moram em outras cidades, estados e até países, pedindo a Deus por eles, para que possam ter amor dentro dos seus corações, para que possam ter luz em suas vidas. Da mesma maneira, no ambiente de trabalho daquele que traz o sustento para o nosso lar, que todos ali possam ser tocados com o amor de Deus, para que tenham tranquilidade em viver suas vidas. O grande desafio deste milênio é a tranquilidade. Da mesma forma, vamos levar tranquilidade àqueles que estão nos hospitais, perdidos nas ruas, sedentos de cura, de ânimo e de amor. Levemos a eles o nosso amor e a nossa paz. Vamos pedir por aqueles que nos precederam na pátria do Espírito, para que também recebam o nosso amor e o nosso carinho e a nossa saudade benfazeja, para que ali onde estejam possam viver suas vidas com toda tranquilidade e serem pessoas em evolução constante, tanto quanto nós outros. E dessa forma, vamos pedir que os nossos mentores nos apliquem agora o paz, principalmente na água que nos acompanha, para que possamos, ao bebê-la, sorver o remédio portentoso para acalmar nosso espírito e para melhorar as nossas células físicas, a fim de podermos viver mais um dia e dar sequência às nossas atividades em paz e com amor. Desta feita, pedimos que os nossos mentores nos permitam, utilizando a sua intercessão junto aos Cristos e ao Pai da vida, encerremos essa primeira etapa deste Evangelho, agradecidos que estamos e cientes de que somos pequeninos, mas somos uma partícula da vida e do poder de Deus, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos, para que possamos compartilhar com nossos irmãos todos os ensinamentos que recebemos e com eles discutir em alto nível, a fim de aprimorarmos esse entendimento, afinando a nossa perspicácia. Pedimos, portanto, que nos permitam encerrar essa primeira etapa desse Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu peço a todos que estão nos assistindo agora pelo YouTube, que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, comentem aqui embaixo sobre esse Evangelho e compartilhem com o maior número possível de pessoas para que todos possam absorver esses conhecimentos que aqui expressamos.
Peço a todos que aqui estão presentes na nossa gravação que bebam a água enquanto eu troco a sala e que ninguém saia da sala para que acompanhemos a segunda etapa do nosso Evangelho.